Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todos os apreciadores do cachimbo filosofal. Eu sou o professor Tiago Macieira e venho, por meio das baforadas de conhecimento, trazer mais uma incrível análise de um livro da Antiguidade Clássica. Dessa vez, vamos analisar um livro do dramaturgo grego Ésquilo, a sua famosa trilogia Oréstia. Ésquilo foi o inventor da tragédia e um dramaturgo que escreveu cerca de 90 peças teatrais, porém apenas 7 ou 8 peças encontram-se intactas, completas. Oréstia é talvez a sua peça mais famosa. É uma história de vingança que se divide em uma trilogia que foi encenada pela primeira vez em 458 a.C. Ésquilo escreveu a Oréstia dividida em 3 partes. A primeira, Agamenon, a segunda, Coéfaras e a terceira, Eumênides. Essa história, essa peça, venceu o primeiro prêmio das festas dionisíacas que eram realizadas em Atenas. E trata-se de uma história de justiça e vingança. Existe uma continuação satírica chamada Proteu, mas que foi perdida e apenas alguns fragmentos chegaram até nós. Contudo, a história se conclui nas Eumênidas e a perda dessa peça não foi significativa para impactar no conteúdo da história. Essa talvez seja a história de vingança mais antiga e mais conhecida da antiguidade. Ela conta a história da volta ao lar de Agamenon, que foi o rei de Micenas, irmão de Menelau e o comandante do exército grego na Guerra de Troia. Após 10 anos de guerra, Agamenon volta para a Grécia continental e de volta à sua família. Os personagens da história são variados e eu vou falando conforme for prosseguindo com a história. Quando Agamenon chega em casa, ele está à espera de sua rainha, de sua esposa, que é Clitemnestra. Clitemnestra era a rainha que ficou aguardando o retorno de Agamenon por cerca de 10 anos. Mas Clitemnestra está planejando, junto com seu amante Egisto, o assassinato de Agamenon. O motivo? O sacrifício de sua filha Ifigênia pelas mãos do próprio Agamenon. Isso aconteceu porque, há cerca de 10 anos atrás, quando as tropas gregas estavam indo em direção a Troia, eles comeram de um gado que era dedicado à deusa Diana, ou Ártemis. E a deusa enfurecida exigiu o sacrifício de uma virgem e para que eles pudessem continuar a viagem até Troia, e Agamenon acabou assassinando, botando em sacrifício a própria filha Ifigênia. Pois bem, mas segundo uma versão de Eurípides, a Ifigênia foi salva pela própria deusa Ártemis e ela foi colocada para se tornar sacerdotisa em Tauris, mas isso é uma outra história, uma outra versão inclusive. Clitemnestra, no entanto, está sem sua filha e culpa Agamenon pelo assassinato dela. E ela quer vingança. Mas ao mesmo tempo ela agora está apaixonada por Egisto e está dedicada a casar com ele. Quando o marido Agamenon, na primeira história, Agamenon chega em Micenas, ele apresenta a todos a sua concubina, a sua nova concubina Cassandra,
que foi retirada de Troia como um despojo de guerra. E Clitemnestra então manda preparar um banho para o cansado rei, e assim que ele está no banho, Clitemnestra chega e o apunhala, matando-o traiçoeiramente. Após isso, Clitemnestra ela apresenta o assassinato ao público, né? Na verdade, ela narra ao coro, e o coro fica assustado com a frieza e com os métodos calculistas da rainha, porque Clitemnestra fala em detalhes e sem nenhum remorso ou arrependimento do que fez. E por que Egisto ele participou disso? Tem uma cena que Egisto aparece e também fala orgulhosamente que planejou o assassinato junto com a rainha. Por quê? Porque há um tempo atrás ele tinha um pai chamado Tiestes, e Tiestes era irmão de Atreu, pai de Agamenon. Portanto, esse Tiestes seria tio, né, do Agamenon. E por causa de uma maldição na família, da qual o Agamenon teve participação, o Tiestes ele foi obrigado a matar e comer os 2 filhos. E o pai sempre ficou extremamente entristecido. E Egisto, para vingar o pai, decidiu planejar a morte junto com a rainha Clitemnestra, que era sua amante. Aí tem fim a história Agamenon, a primeira parte. Ela termina com o assassinato de Agamenon. Bom, então chegamos à segunda parte da trilogia, Coéforas. Coéforas são libações, eram vasos que colocavam-se alimentos, né, líquidos, flores, e dedicava-se aos mortos. Eram tipo oferendas que se davam aos mortos. Daí o título da segunda parte. A história se passa anos depois, quando o filho de Agamenon e Clitemnestra, chamado Orestes, chega de volta a Micenas, e a história começa com ele ali na tumba, né? Na tumba de Agamenon, seu pai. Ele volta para a Micenas com a intenção de se vingar, e ele traz consigo seu primo Pílades. Ele está determinado a assassinar a própria mãe, Clitemnestra. Contudo, ele não vai fazê-lo por vontade própria. Quem quer a morte de Clitemnestra é o próprio deus Apolo, o deus do sol, o deus da medicina, o deus das artes, da música. Ele, então, quer a vingança pela morte de Agamenon, e ele acaba escolhendo Orestes para que faça a sua vingança. A história então começa com a irmã de Orestes, Electra, chorando a morte do pai na tumba, e ela oferecendo as libações, né, ao rei. E é nesse momento que chega o Orestes, e ele se apresenta, a Electra o abraça e tal, beija, e eles então planejam juntos assassinar a traiçoeira Clitemnestra. Bem, Orestes então se dirige à porta do palácio, e ele é saudado pela rainha, e ele se faz de desconhecido e avisa a rainha que Orestes está morto. Ela então manda chamar Egisto, e aí, sem ser reconhecido, Orestes entra no palácio e assassina Egisto a espadadas. Sem ser reconhecido, né, ainda, ele volta para a frente do palácio e a Clitemnestra entra. E assim que ela entra, ela dá de cara ali com o cadáver do Egisto. O Orestes, na peça, hesita em matá-la. Ela chora, se lamenta, chega até a mostrar os seios, dizendo: você vai realmente matar a mulher que te amamentou e tal.
mas ele está dedicado a fazê-lo por causa das ordens do deus Apolo e também pelo ódio que ele sente da própria mãe por ela ter matado o Agamenon. Então ele tira da espada e enfia na barriga da Clitemnestra, matando-a instantaneamente. Ele então comete matricídio. Porém, antes de morrer, a Clitemnestra, ela clama por vingança. E ela diz que ele vai ser atormentado todos os dias de sua vida pelas fúrias, que são divindades vingativas, ferramentas da justiça que vão caçá-lo até o fim para vingar a morte de Clitemnestra. Bom, finalmente a história termina com as fúrias surgindo do nada e essas divindades com seus chicotes e suas garras começam a atacar o Orestes e ele é obrigado a fugir dos ataques daquelas divindades imortais e a história termina dessa maneira. Então a Coéforas ela sofre daqueles filmes da trilogia que é o filme do meio, né? O filme do meio é um filme que geralmente as pessoas não gostam muito porque é um filme que não conclui a história. Ele deixa a pessoa ainda mais ansiosa pela conclusão e ele simplesmente apenas estende uma história já iniciada no primeiro livro. Beleza, mas finalmente Ésquilo apresenta a conclusão de sua história nas Eumênides. Eumênides é o nome que a deusa Atena, dá às fúrias, né? Significa graciosa em grego. Mas vocês vão entender por quê. Nesse momento, a história começa com Orestes fugindo de Micenas e fugindo para bem longe, né? Tentando escapar das fúrias, que são 3, se eu não me engano, e elas estão atormentando, caçando dia e noite, e quando chega, começa a bater nele com chicote, com as garras, atormentá-lo, gritar, morder, e ele não tem paz um segundo, não consegue nem dormir direito. E elas são incansáveis, e elas querem justiça, vingança pelo matricídio. Mas com a ajuda de Apolo, Orestes consegue escapar para Atenas, a cidade de Atenas, uma vez que ele recebe uma dica, né, para ir a Atenas em busca de justiça. E aí aparece o deus Hermes, o Mercúrio dos romanos. E ele, utilizando da sua velocidade, auxilia o Orestes e consegue fazê-lo fugir das fúrias até chegar à cidade de Atenas. Lá, aconselhado pelos deuses, ele clama o perdão e ajuda sob o altar de Atena, a padroeira da cidade. E a própria deusa Atena, então, o ajuda, decide ajudá-lo. Ela monta um tribunal, o tribunal de Atenas é chamado de Areópago, e ela escolhe 12 cidadãos para que possam julgar o caso de Orestes. E após ouvir testemunhas, ouvir a defesa de Orestes, ouvir as acusações das fúrias que chegam até Atenas e começam a querer matá-lo, mas convencidas pela deusa participam do julgamento, eis que os cidadãos de Atenas votam e os 12 dão seus votos e dá um empate, 6-6. E então Atena, que é chamada Minerva pelos latinos, pelos romanos, ela decide dar o seu voto de desempate e ela inocenta Orestes do matricídio. Ela diz que aquilo ali foi uma vingança, né, orquestrada para honrar a memória de Agamenon. Bem, que ela, inclusive, na Guerra de Troia, ajudou muito. Então, a história acaba dessa maneira. A história de vingança termina com uma moral, dizendo que a lei está acima da vingança pessoal. A lei da polis, da cidade, ela que é a justiça de fato, a justiça conduzida pela divindade, e não a vingança pessoal. Inclusive é daí que vem a expressão voto de Minerva, né, que é o voto de desempate, em referência ao voto de Atenas, que
inocentou Orestes. É uma história muito legal, uma história de vingança extremamente famosa, mas que ela não fica apenas nesse ponto da vingança. Ela mostra que a lei, a justiça estão acima desses atos e todos devem se submeter a ela. Bem, é isso. Espero que tenham gostado da história aí de Ésquilo, da trilogia Orestia. E leiam, tenho certeza que vocês vão gostar. Há muitos detalhes que eu não falei que também se encontram no livro. É isso. Espero que tenham gostado de mais um Cachimbo Filosofal. Tchau, tchau. Uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia aí a todos e uma boa semana.